Olá, turma, tudo bem? Já estamos juntos mais uma vez aqui para este nosso curso Gramática para Passar. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online. E agora nós iremos estudar as funções do se, a partícula se. E você sabe muito bem que a partícula se é um daqueles assuntos, que faz o meu coração bater mais forte. Quais são os assuntos que fazem o seu coração bater mais forte? Professor, partícula se, a partícula que e o verbo haver. Eles farão o meu coração pulsar mais forte. É isso mesmo. E toda vez que você for fazer uma questão e na questão identificar um se, você vai prestar atenção na função dele, para que você não erre a questão. Então, ao falar de partícula se, nós iremos estudar aqui a teoria e faremos vários exercícios das mais diversas bancas. Eu quero muita atenção e eu quero que você pare tudo que estiver fazendo e preste atenção em mim. Não precisa copiar a aula, depois você copia. Qualquer coisa você para o vídeo, você dá uma travada no vídeo e copia, tá? Trava o vídeo e vai copiando, porque eu quero que você preste atenção no que eu estou falando. Tudo bem? Dito isso, de olho na tela e acompanhe comigo aí. Partícula se comigo. É isso mesmo. E para estudar a função do se, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar aqui o que eu chamo. O que eu chamo aqui carinhosamente de trilha. É a trilha do sucesso. Chamamos aqui de trilha do sucesso. É isso mesmo. Então, carinhosamente, temos aqui a trilha do sucesso. E você vai seguir o que eu vou te mostrar para assim poder internalizar este assunto. Tá, professor? Vamos lá. Olha só, turma. Toda vez que você for analisar o se, você vai fazer duas perguntas. Primeiro, esse se é pronome ou esse se é conjunção? É a primeira coisa que você vai fazer. Você vai olhar para ele e vai perguntar: você é pronome ou você é conjunção? Não queira fazer aleatoriamente. Olhar para o se do texto e querer descobrir a função dele de forma aleatória. Se você fizer isso, você vai errar. Aluno do professor Lucas não faz isso. Vai fazer como? Vai olhar para o se e vai perguntar: esse se é pronome ou é conjunção? Primeiro passo. Professor, eu percebi que é uma conjunção. Então olhe na tela. Professor, eu percebi que é uma conjunção. Tá, então se você percebeu que ele é uma conjunção, então existem aqui dois tipos nesta situação. Dois tipos, quais são elas? Nós podemos falar que é uma conjunção integrante, ou podemos afirmar que é uma conjunção condicional. Tá? Então, quando eu falo em conjunção, ou ele é conjunção integrante, ou é uma conjunção condicional. Cabendo lembrar que a conjunção integrante é aquela conjunção que introduz uma oração que chamamos de oração subordinada, oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva. Enquanto que a conjunção condicional introduz oração condicional. Aí, para perceber que existe uma condição, eu preciso que você identifique dentro do texto, enxergar valor hipotético. Então, para que você afirme que de fato exista uma conjunção condicional, é preciso observar na leitura do texto um valor hipotético. Aí sim eu afirmo que é um valor condicional. Beleza. Então eu olhei para esse se, percebi que ele é uma conjunção. Então existem dois tipos de conjunções. Ou é conjunção integrante, ou é conjunção condicional. Aí você fala assim: professor, mas esse se não é conjunção. Professor, ele é pronome. Ah, então se ele é pronome, nós temos aqui funções a serem analisadas. Se ele é pronome, a primeira coisa que você vai perguntar é o seguinte, vou colocar até numa ordemzinha aqui, bem organizado no seu caderno. Você vai perguntar se ele é índice
índice de indeterminação, índice de indeterminação, índice de indeterminação do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, que nós chamamos de quê? Carinhosamente de IIS, tá? Então você pergunta se ele é um índice de indeterminação do sujeito. Esse índice de indeterminação do sujeito, turma, que nós podemos chamar de pronome de indeterminação do sujeito. Como é que cai na prova? O examinador vai perguntar se o psi, dentro do contexto, tem um papel de indeterminar o sujeito dentro da construção. Ou seja, vai perguntar se o psi é um índice de indeterminação do sujeito. Então, essa é a primeira coisa que nós observamos aqui. Na tela, continue. Professor, mas esse se ele não é índice de indeterminação. Tudo bem, sem problema. Aí nós partimos para a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Vou perguntar se esse se ele é conhecido como PA, que é chamado o quê? Partícula apassivadora. Partícula apassivadora, que nós chamamos de PA. É a partícula apassivadora, que é a PA, que também pode ser chamada de quê? Pronome apassivador. E são os dois mais cobrados em provas, hein? O índice de indeterminação do sujeito, que é o pronome de indeterminação do sujeito, ou a partícula ou pronome apassivador, né? Beleza, professor, não é nenhum nem outro, sem problema. Nós partimos aqui, ó, para a próxima análise. Qual? Você vai perguntar, então, se esse é chamado de parte integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Nós chamamos de quê? Chamamos de PIV. PIV. Professor, e como é que eu vou identificar se esse é um PIV? PIV, que é parte integrante do verbo, ou também conhecido como pronome integrante do verbo. Tá vendo? Então é importante ficar atento aos nomes. Por isso que eu falei pra você, você vai olhar se ele é pronome ou se ele é conjunção. É a primeira coisa que eu tenho que fazer aí. É pronome ou é conjunção? E aí interessante é o seguinte, turma. Parte integrante do verbo. Como é que eu descubro? Você conjuga o verbo. Então sempre que você puder conjugar o verbo, e eu vou te mostrar isso em vários contextos aqui comigo, sempre que puder conjugar o verbo, eu identifico que é parte integrante do verbo. Então legal. Professor, eu olhei para o se, eu já sei que é pronome, mas ele não é índice. Beleza. Professor, ele também não é PA. Beleza. Professor, acabei de observar, também não é parte integrante do verbo. Qual é o próximo tópico? Na tela, por favor. Vamos lá. Então, não é nenhum desses três. Então vamos para o tópico número 4. Qual é o tópico número 4? Vai perguntar se é pronome reflexivo. Pronome reflexivo. E aí o pronome reflexivo é aquele que tem uma relação de refletização. Agora, é importante ficar atento que o pronome reflexivo aqui ele vai ter função sintática. E eu vou ter que analisar. Então, ó, você vai ver que ele exerce função sintática. Sintática de quê, professor? Sintática de objeto direto, objeto indireto, ou ainda pode ser chamado, turma, de sujeito acusativo. Professor, nunca ouvi falar em sujeito acusativo. Nós vamos estudar esse sujeito acusativo ainda no nosso momento de estudar a função do se, e depois, futuramente, eu volto a estudar ele também com você. Então, eu tenho que observar que esse se, pronome, lembrando, pronome é função morfológica. Isso aqui é classe de gramática, classe de palavra. Pronome, classe de palavra. Agora, ele pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto e pode ser sujeito acusativo. Aí já é função sintática. Aí eu vou ter que analisar qual vai ser a função sintática dele. Agora, se ele não está apto a não ser nenhum desses, professor, eu já analisei esse se, ele não pode ser nenhum desses, olha lá. Você vai analisando, né? É igual quando você vai analisar um companheiro para sua vida, né?
olhar um homem, uma mulher para a sua vida, você vai ali elencando ali, você vai eliminando ali, até você saber o que ele é na sua vida, né? Aí você fala, professor, não é índice, não é PA, não é PIB, não é pronome, não é nada disso, professor. Então ele é o quê? Olha na tela. Então, ó, vai ser chamado aí de pronome, né? Pronome, ou melhor, vou chamar de pronome, eu vou chamar de partícula de realce. Professor, e para que serve a partícula de realce na minha vida? Para nada, né? Partícula de realce ou partícula expletiva. O que faz a partícula de realce? Não faz nada. A partícula de realce só está aqui para quê? Só está aqui para realçar. Só está aqui para enfatizar. É igual aquele contexto que eu já contei para você, quando uma mulher usa um decote. Para que serve o decote na vida dela? Vai mudar o tamanho do peito dela? O peito vai ficar maior? Claro que não. Vai ficar o mesmo tamanho. Só que quando usa o decote faz o quê? Chama atenção. É ou não é? E a partícula de realce é justamente para isso. Para realçar. Apenas para isso. E se perguntarem qual é a função sintática, não tem. Partícula de realce não tem função. Só está ali para realçar, para enfatizar. Então observe na tela o que nós chamamos aqui de trilha do sucesso. Isso é a trilha do sucesso. Por que trilha do sucesso, professor? Porque você vai seguir o que eu estou te mostrando. Sempre nesta ordem aí. Você vai olhar para o se e vai perguntar se ele é pronome ou se ele é conjunção. Depois de perceber o que ele é, se ele é pronome ou se é conjunção, é que aí você vai fazer a análise. Tá? Então você tem que seguir exatamente do jeito que eu estou te mostrando aqui. E eu vou estudar com você desta forma. Então, eu já quero que você tire um print dessa tela aí, porque isso é importante. Você vai copiar isso para mim aí no seu caderno. Copia, tira um print, faz qualquer negócio. Mas eu preciso que você fotografe isso mentalmente. Levar isso para sua prova. Para não errar. Leve para a prova isso daí. Aluno meu não erra a questão de partícula C. Não pode. Por quê, professor? Porque é um assunto difícil. É um assunto que o seu concorrente erra. O seu concorrente vai errar. Eu te garanto. E nós queremos isso, né? Queremos que o concorrente erre. Agora você não. O aluno do professor Lucas não. E aí você não vai errar. E você vai ganhar um ponto importante. Porque se o concorrente é isso daqui e você acerta, olha que coisa boa. Você está ponto à frente, porque é uma questão difícil. Então vamos lá, eu vou seguir uma ordem. E eu vou começar aqui, olha só. Mostrando a você duas primeiras funções. A partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Tá certo que aqui eu coloquei uma ordem diferente da que eu mostrei aqui. Mas não muda muito na nossa vida. Mas eu gosto de sempre pensar primeiro no índice de determinação do sujeito. Aqui eu só vou mostrar, na verdade, conceitos. Depois a gente parte aqui para análise contextual. Na tela, vamos lá. Olha só. A PA, partícula passivadora, uma primeira informação importante na nossa vida é que a partícula passivadora, ela vai marcar a voz passiva. Marca a voz passiva sintética. Professor, mas a gente nem estudou vozes verbais ainda. Não estudamos vozes verbais ainda. Nós iremos estudar as vozes verbais mais à frente. Eu vou estudar com você lá conjugação verbal, né? Então, depois da conjugação verbal, a gente fala de voz passiva, vozes verbais, tá? Então, por hora, entenda que o se marca uma voz passiva sintética. O próprio nome já diz, né? Partícula passivadora, pronome é passivador, faz o quê? A passiva. Agora, tem que perceber que a partícula C vai acontecer assim, como PA. Você vai observar um verbo VTD ou VTDI. Bom, agora eu já preciso que você revise aquela aula de transitividade que nós já estudamos aqui no passado, tá? Aí vai ter que revisar a aula, VTD ou VTDI. E aí, ao acrescentar o se junto a um VTD ou VTDI, você vai habilitar o objeto direto, tá? Por quê? Quando você acrescenta o se, olha bem o que acontece. Quando você acrescenta o se junto a um verbo que é transitivo direto, tem que ser direto, tá? Tem que ter o direto. Tanto faz direto ou indireto, mas tem que ter o direto. Aí o que acontece? O que era objeto direto deixa de ser objeto direto. Deixa de ser objeto direto e vira o quê? E vira sujeito. E esse se nós chamamos de PA.
chamamos de partícula passivadora. Então acrescentou o se junto a um verbo que é transitivo direto ou direto e indireto, o objeto direto deixa de ser sujeito, deixa de ser objeto direto e vira sujeito, tá? Deixa de ser objeto direto e vira sujeito. Agora, veja mais. E o índice de indeterminação do sujeito, quando é que ele acontece? Eu vou observar um verbo VTI, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Ao acrescentar o se junto a qualquer um desses três verbos aqui, ó, tá? Que são os demais verbos, na verdade. Se você observar bem, são os demais verbos. E aí, o que acontece? Eu posso afirmar já claramente que o sujeito é considerado um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E outra, o verbo, tá? O verbo ali, tem uma regra importante para nós, é que o verbo ele vai ficar obrigatoriamente em uma terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Então esse se aí, ó, este se nós chamamos de quê, por favor? Este se ele é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Tá. Professor, eu estou trabalhando nessas duas primeiras funções. Por quê? Porque é a ordem lá. E eu quero que na sua vida, no primeiro momento, só existam duas funções. Ou é o índice de indeterminação do sujeito, ou é a partícula passivadora. Cabendo lembrar que a PA, a partícula passivadora, acontece com o verbo transitivo direto ou com direto e indireto. E percebendo que ao inserir o se, junto a um VTD, o AD vira sujeito. Você vai observar isso aí comigo já, vai entender a lógica disso. E acrescentou-se junto aos demais verbos, que é VTI, VI ou VL, VL que é o verbo de ligação, então o sujeito é indeterminado e o verbo obrigatoriamente em uma terceira do singular. Observe na tela. Observe aqui. Eu vou colocar aqui dois exemplos bem simples. Na verdade são exemplos que nós estamos habituados no dia a dia, né? Aqui, ó. Exemplos clássicos. Esse é clássico, hein? Mas eu quero trabalhar com clássico primeiro. Então veja. Aluga-se salas. Qual é o passo? O que eu quero na sua vida que você faz? Sabe que esse se aqui é importante. Sabe que eu tenho que saber a função desse se. Então o que nós vamos fazer? Vamos olhar para o verbo alugar. E você vai perguntar. Quem aluga essas salas? Porque quando você acha o verbo, você vai atrás de quem? Você vai atrás do sujeito, não é? Professor, você consegue identificar um sujeito aqui, claro, dizendo assim, ó, tenta colocar um ele, vai, vamos tentar colocar um ele, vê se dá certo, ó. Ele aluga-se salas? Não dá certo aí, ó. Professor, mas ele aluga salas? Não, você não acha o sujeito, quem é que aluga? Não sei, não tá falando quem é que aluga. Não dá para identificar quem aluga. Olha só, vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu digo para você o seguinte, precisam se... Esse também é clássico, né? De funcionários. Vamos colocar o clássico aí. Funcionários. Vamos trabalhar com o que é fácil. E eu quero saber aí, eu preciso saber a função desse se. É importante saber essa função. Então eu vou olhar para o verbo e vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é que precisa de funcionários? Não sei, professor. Alguém precisa de funcionários. Aí o que você vai fazer aqui na sua vida? O que você vai fazer aqui nos detalhes? Quais são? Primeira coisa, olhar para o se e perguntar. Esse se é pronome ou é conjunção? Professor, é pronome. E quer uma dica legal do professor Lucas? Toda vez que tiver ligado pelo hífenzinho aqui, ó, pode ter certeza, é pronome. Ligado assim, ó, ligado com hífen, é pronome, não é outra coisa, é pronome. Tá? Aí, se é pronome, vamos fazer o quê? Vamos seguir essa lógica aqui, ó. Primeira coisa é perguntar se é índice de indeterminação do sujeito. Peraí. Nas duas dá pra ser índice, não dá? Porque eu não sei quem é que aluga salas e eu não sei quem é que precisa de funcionários. Nas duas eu posso entender que temos índice. Só que também dá pra falar que é PA. Professor. E sabe o que você vai fazer? Quando você não identificar um sujeito explícito, não encontrar sujeito, esse se é índice ou é PA. Eu acho que eu vou anotar isso na tela, vamos lá.
Vamos anotar aqui, porque talvez isso daí seja um grande diferencial na sua vida, tá? Então vamos deixar anotado. Caso não identifique na oração, um sujeito explícito, né? Claro. Na verdade, a gente não vou nem falar explícito, né? Mas vamos pensar assim. Pode deixar explícito mesmo, mas explícito ou implícito, né? Vou colocar aqui, ó. Explícito. Vou deixar até aqui, ó. Ou implícito. Ou implícito, tá? Então, caso não identifique na oração sujeito explícito ou implícito, o vocábulo se poderá, não é certeza, tá? Mas ele poderá ser, vou colocar aqui, ó, índice, né, que é o índice de indeterminação do sujeito, ou PA. Então, ele pode ser um índice de determinação do sujeito, ou ele pode ser uma PA, uma partícula passivadora. Então, se você não identificar na oração sujeito explícito ou implícito, não tem sujeito lá. Então, esse se, ele pode ser índice ou pode ser PA. É igual aqui, ó. A gente achou o sujeito? Não achou. Então, se não achou, o se é índice ou PA. Ah, professor. Tudo bem, professor. Tudo bem. No entanto, se eu identificar um sujeito. Ah, então vamos anotar, tá? Isso aí é legal, tá? Caso identifique o sujeito da oração. Caso identifique o sujeito da oração, o vocábulo se não será índice nem PA. Olha que legal. Isso é importante, tá? Então, eu olhei lá para a minha construção. E eu não achei o sujeito. Não identifiquei. Então, eu já posso pensar, professor, eu já sei que esse se é pronome. Eu não achei o sujeito expresso ali, ou implícito. Não achei. Então, eu posso afirmar que esse se ali dentro, ó, ou ele é PA ou ele é índice. Exatamente. Você vai fazer isso. Agora, se você achou um sujeito, professor, tem um sujeito lá. Veja na tela, acompanhe comigo. Isso é legal para questões assim, ó. Você vai observar isso aí, vai ver como é que é legal. Ó, os brasileiros se consideram católicos. Brasileiros se consideram católicos. Aí, o que o examinador vai perguntar? Vai perguntar se esse se aqui, ó, tem um papel de indeterminar o sujeito. Ou seja, tá perguntando se o se é o quê? Tá perguntando se o se é índice. Mas olha só, eu ainda não analisei nada do se aqui na nossa aula. Estamos chegando ao final da aula, ainda não analisei nada do se. Mas veja como você já é capaz de resolver uma questão dessa. Porque ele perguntou se o se é índice. Índice de indeterminação do sujeito. O que você vai fazer? Vai olhar para o verbo, consideram católicos, vai perguntar, quem é que se consideram católicos? Os brasileiros. Você tá vendo? Os brasileiros aqui é sujeito. Eu sei que esse se aqui é um pronome. Eu sei que ele é um pronome, porque trabalhou com verbo, ó, se consideram, ou consideram-se. Está juntinho do verbo, é pronome. Agora, ele perguntou se é índice. Aí você diz, quem é que se consideram católicos? Quem é? Os brasileiros.
Aí ele vai perguntar se esse é índice de indeterminação do sujeito. Pode ser? Não, professor, porque o sujeito já está aqui. Exatamente, o sujeito já está na sua cara. Professor, quem tem cara é cavalo. Não, tudo bem. Tudo bem. O sujeito já está aqui, diante do seu semblante. Ah, melhorou, professor. Está vendo? Então, aqui já não é índice de indeterminação do sujeito. Olha que legal. Então, guarde esta informação. Se você identificou o sujeito, não é índice nem PA. Mas, se você não achou, não achei, professor. Não tem sujeito. Então, ou é índice ou é PA. Aí eu vou fazer o quê? Vou jogar nessa regra aqui, ó, para ver quem ele é, se ele é índice ou é PA, na tela. Olha só. Aluga-se salas. Veja bem, quem aluga, aluga alguma coisa, ó. Aluga o quê, professor? Então o verbo aqui é VTD. Salas é o OD, é o objeto direto. Está vendo? E quando você insere o se junto a um VTD, você habilita o objeto direto, vai habilitar. O objeto direto virar o quê? Virar sujeito, pois o se nós chamamos de PA, partícula passivadora. E observe mais, o sujeito aqui, salas, é um sujeito no plural. Sujeito no plural, como é que fica o verbo? No plural, porque salas são alugadas, e você vai se preocupar com essas questões de concordâncias. Isso é concordância verbal. Salas são alugadas, então alugam-se salas. Olha, eita, fiz uma bagunça aqui. Olha embaixo agora, ó. Olha aqui, ó. Precisam-se de funcionários. Eu já sei que esse é índice ou é PA. E aí quem precisa de algo. Precisa de que? Legal. Então o verbo precisar, ele é VTI, ele é verbo transitivo indireto. De funcionários é o objeto indireto. Então esse se é o quê? Esse se é índice. Aí legal. O se é índice, professor. Eu não achei o sujeito. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O verbo tem que ficar como? Na terceira pessoa do singular. Então não pode ter precisão. O correto é dizer que precisa-se de funcionários. Aqui não tem como falar em ser PA. Por quê, professor? Vamos pensar naquela regra básica que eu já trabalho tanto com você. Como é que eu vou falar que um objeto indireto vai virar sujeito? Sujeito não pode ser o quê? Preposicionado. Está vendo? O sujeito jamais será preposicionado. Então esse aqui já é índice de indeterminação do sujeito. Olha na tela. Vamos aproveitar e saber a função desse si aqui? Olha só. Os brasileiros não consideram quem católicos? Não consideram a si mesmos. Está vendo? Eles não consideram... eles consideram a si mesmos, né? Consideram a si mesmos católicos. Esse si aqui, ó, nós chamamos de pronome reflexivo. Mas fiquem tranquilos, eu vou estudar muito isso com você. Eu vou estudar ainda bastante o pronome reflexivo. Por hora, eu quero que você compreenda, neste primeiro bloco, sobre a função do se, que você entenda, primeiro aqui, ó, a nossa trilha do sucesso. Sim, é a trilha do sucesso aqui do Gran Curso Online. Então você vai olhar para o se e vai perguntar se ele é pronome ou se ele é conjunção. Descoberto que é pronome, eu sigo esta ordem. É índice de determinação do sujeito? É PA? É PIV? É pronome reflexivo? Então se não é nada disso, se não está habilitado a ser nada, então ele é pronome ou partícula de realce. Pronome de realce ou partícula de realce. Ou partícula expletiva. Nós vamos falar disso ainda. E aí, por hora, eu só dei uma introduçãozinha nessas duas aqui, ó, no índice e na PA. Aí o que você vai fazer para ganhar tempo na sua vida? Você vai olhar para o verbo e vai falar, cadê o sujeito? Achou o sujeito? Professor, achei, ó, identifiquei um sujeito. Então se eu identifiquei o que ele é, já sei que não é índice, não é PA, não é nenhum nem outro. Certo? Porque você achou o sujeito. Se você não achou, ou é índice ou é PA. Por quê, professor? Porque no PA, o objeto vira sujeito. Então você não vai achar um sujeito mesmo. Você vai transformar um objeto ainda em sujeito. E no índice, o sujeito está como? O sujeito está indeterminado. Então este primeiro bloco sobre a função do se é só uma introdução. Nos blocos seguintes, aí sim, nós vamos começar a pegar esse assunto de forma um pouco mais pesada. Por isso eu quero que você não saia daí. Já venha comigo, porque eu tenho que começar o assunto e não dá para eu estudar só o primeiro bloco. Tem que ir para os próximos blocos. Senão você vai ter que voltar e assistir novamente esse bloco. Por isso, não sai daí e já venha comigo no nosso próximo bloco. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.